Sejam bem-vindos ao canal da Multiluz Solar. Meu nome é Tamara e eu sou responsável por apresentar a vocês a história dessa empresa que tem muita credibilidade e solidez no mercado, que traz soluções em energia fotovoltaica. Hoje eu vou conversar e vocês acompanhem, que tem uma história incrível que vocês vão acompanhar desde o seu início e todo o processo que fez ele ser essa gigante no mercado de energia fotovoltaica. Hoje eu vou conversar com o Fábio, que é o diretor comercial, e com o Geraldo, que é o sócio fundador. Sejam bem-vindos. Boa noite, Tamara, tudo bem? Tudo bem. Tamara, tudo bem? Vocês estão prontos para contar a história e para fazer com que seus clientes e as pessoas que ainda não conhecem a história da Multiluz Solar se encantem e estejam mais próximos da marca de vocês, e também falar para as pessoas que é uma empresa familiar, correto? Ok. Correto. Na verdade, falar do que a gente faz e faz com orgulho e com paixão é bem tranquilo, é bem fácil. Que ótimo. E vai ser um grande prazer. Fiquem à vontade, vocês estão em casa, literalmente em casa, viu? Então, para a gente começar, eu queria que as pessoas conhecessem a história de vocês e como foi o processo da criação e o desenvolvimento da empresa. Acho que eu me propicio a falar mais disso porque foi o início, né, comigo. Desde novo eu já tinha assim pretensão sair para estudar muito cedo da minha cidade, com 17 anos. Não retornei para morar mais na minha cidade, lá eu tomei outros rumos e fui trabalhando, estagiei na Excelsa, né, Excelsa no Espírito Santo, é uma empresa concessionária de energia do Espírito Santo, hoje nem existe mais, ela foi privatizada. Eu tive a oportunidade de continuar por lá, mas eu tinha outros sonhos de fazer engenharia, eu tinha terminado o curso técnico e me destinei a Ipatinga, que estava mais próximo da minha cidade, e em perspectiva Ipatinga sempre foi muito interessante no aspecto de empregos e tudo mais. E aqui vim. Quando eu cheguei, em 1981, aqui tinha uma crise, inclusive, e aí nós vamos falar de crise, vivenciamos várias nesses períodos, e foi uma luta conseguir o primeiro emprego. A partir daí eu comecei a desenvolver bem a minha vida profissional e, não satisfeito em ter o vínculo empregatício, eu parti para desenvolvimento da área, como diria, empresarial, né? Mesmo que pequenininho lá embaixo e tudo, eu comecei porque eu olhava para o meu pai, que sempre mexeu com negócio, e ele nunca teve assim, esse compromisso com os horários, sempre comprometido com o que ele fazia, mas sem ter um compromisso de horário fixo. Eu achava que aquilo era muito interessante, eu tentar seguir, mas só que eu não falava aquilo com ninguém não, aquilo era coisa minha. E aí eu comecei a sair depois da empresa, fui convidado a continuar, tive proposta para ir para o Pará, uma proposta interessante. Depois tive uma proposta para seguir para a Vale do Rio Doce, na região de Mariana, e eu abdiquei, conversei com o meu engenheiro-chefe na época, falei com ele que um dia eu seria engenheiro igual ele. Aí eu já tinha passado no vestibular na época, né, na PUC, e quando eu dei a notícia para ele, eu falei, você está certo, meu amigo, é isso mesmo. Aí eu já não tenho nem como tentar te convencer a me seguir. Segue a mim na profissão. E assim foi feito. Eu formei, e nesse período de estudos, né, foram muitos anos, porque eu estudei até 3 anos seguidamente, depois de parar praticamente 5 anos o curso, e retornei. Quando eu retornei, eu já tinha abrido uma loja de material de construção. Nós começamos a desenvolver assim, na porta da casa praticamente, fechei uma varanda e começamos uma lojinha ali, e ela foi evoluindo. E no decorrer do tempo, aí 3, 4 anos, nós conseguimos objetivamente ficar com um concorrente forte dos demais já existentes há muito tempo no bairro Bom Retiro. E por persistência de um amigo, eu agradeço muito ao Júnior Horta Moreira, que me procurou por inúmeras vezes para nos vender uma loja pequena que chamava Lampão, na Avenida Macapá. E ela era bem pequenininha, e ele ficou por 45 dias mais ou menos tentando me vender essa loja, ou nos vender a loja, que era eu e meu sogro, né, logicamente. E aí nós compramos a loja. Depois, com o advento da loja começar a crescer, eu tive que acabar fixando mais o trabalho na loja do Veneza, que era o meu lado comercial e o lado profissional, que era a área de elétrica, né? E ela foi pegando dimensão, chegou num ponto que
eu acabei desistindo da sociedade na loja que eu tinha no Bom Retiro, chamava Prabase Materiais de Construção, e passei para o meu sogro a parte que me cabia e peguei a parte que cabia na outra loja e ela foi crescendo. Começamos eu, minha mulher e um funcionário, e quando eu a vendi em 2014, em junho de 2014, ela tinha 25 funcionários e eu e minha esposa, 25 colaboradores, né? Numa área de 1.350 metros quadrados. Começamos com 38, 40 metros quadrados. Então nós conseguimos uma evolução muito grande, graças a Deus, e sempre pautando pelo princípio de trabalhar honestamente, corretamente, para a gente não ter assim, aquele princípio de ter que vigiar as pessoas. Eu acho que a gente tem que vigiar as pessoas no aspecto de dar garantia, segurança para o nosso cliente, ao invés de ficar vigiando quem está ali de pensamento negativo para prejudicar o andamento da empresa. Sempre prezei isso, sempre apregoei isso para meus filhos, que é importante a gente ser correto, honesto, ao máximo, né? Para poder trazer ao cliente a segurança que ele busca. Isso aí gerou muitas expectativas e gerou muito resultado. Em 2015, eu acabei de concluir a venda da loja e eu resolvi dar uma ida para um sítio aqui perto de Patinga e por lá fiquei mais 4 anos aproximadamente. Cheguei um pouquinho atrasado no mercado de energia solar. Quando eu retornei, o Fábio já estava com a consultora montada lá em Ubaporanga para a gente tentar um projeto novo, que ele tinha acabado de formar também, e o negócio funcionou, mas não deu o resultado que a gente queria. Como eu tinha feito uma parceria com uma pessoa aí de Iapur, me convidou, nós entramos na energia solar, não era interesse meu mais reiniciar as atividades como engenheiro na área, mas ele me convidou e eu acabei entrando assim de repente, e a coisa começou a fluir, mas os propósitos não eram equivalentes. Eu tinha uma ideia de crescimento, porque eu acho que negócio você tem que crescer, porque você tem que criar desafios todo dia, né? E aí era vencer desafios do nosso grande propósito, o meu grande propósito, à época que o Fábio nem estava comigo aí nesse projeto. Eu vi que não havia da parte dele esse interesse em ter esse crescimento, nós acabamos por desfazer a união, né, a parceria. Ele foi tocar a vida dele, eu fui tocar a minha, aí o Fábio desistiu da consultora, veio para dentro da empresa, era eu, ele, mais 2 funcionários, e hoje nós estamos eu, ele, mais 2 filhos, mais 2 pessoas que também estão dirigindo a empresa, né, que vieram do Paraná para trabalhar conosco, e nós somos 6 diretores e mais 60 colaboradores, e em maio agora faz 4 anos que a gente realmente iniciou a Multiluz Energia Solar. Você já sabe como fazer, né, Geraldo? E é muito interessante que você falou de uma pessoa que te inspirou na profissão, mas a gente está vendo também o reflexo disso nos seus filhos, correto, Fábio? Sim. Na verdade, quando eu retornei a Ipatinga, não era nenhum projeto, né? O pai sempre priorizou ele, minha mãe, que eu e meus irmãos estudássemos, procurássemos outras frentes. Eu não tinha projeto de retornar a Ipatinga, retornei e a coisa foi encaminhando de forma até natural. Algo que o meu pai sempre falou que a gente vê hoje, que na verdade crescer é muito bom e começar o negócio é muito melhor do que na fase de estabilidade dele. Então a gente tem um pouco disso na Multiluz Solar, o mercado de energia solar propicia isso, da gente ter vários inícios e vários começos e um crescimento realmente acelerado. Então a gente trabalha muito, pauta esse esforço, tenta implementar essa cultura no restante da empresa também. É muito importante que quem esteja conosco tenha a mesma visão, os mesmos valores, e a coisa vem caminhando de forma bem bacana. Poderia ser mais rápido? Sim, nós somos eternos inconformados, tá? Nós somos realmente, a cobrança interna nossa bem pesada, mas a gente conseguiu destacar no mercado competitivo, numa região muito competitiva, e a gente agora está caminhando para traçar o caminho de uma solidez, de uma perenidade maior no mercado, esperando um pouco na história da Multiluz e ter sempre ciência de que a gente tem a obrigação de manter esse nome limpo e esse nome bem visto pela sociedade da região. Isso mesmo, você falou de um crescimento sólido, e é muito importante esse crescimento estar associado aos valores, né, que vocês já citaram aqui. E você, Geraldo, falou sobre desafios, né, que vocês tiveram, têm e sabe que vão ter sempre, e isso ser claro para você. Então, assim, nessa jornada de 25 anos e muitos anos que ainda virão, mas os momentos que vocês já tiveram, quais foram
quais foram os maiores desafios que vocês tiveram na empresa dentro do mercado? Na verdade você está falando de 25 anos de Multiluz, De né? Multiluz. Mas são 40 anos de negócio. 40 anos de negócio, gente. Então a gente está falando de uma pessoa extremamente experiente. Então pode falar. Então é o seguinte, na verdade a gente fica, esses desafios que o Fábio acabou de colocar, que você pergunta, isso é uma constante na nossa vida, né? Pensando sempre em evoluir, crescer, mas não esquecendo nunca dos princípios espirituais, sociais, né? As responsabilidades, porque sempre eu trabalhei no sentido de que as empresas ou a empresa, né? Ela tem que cumprir com os compromissos em todos os sentidos, principalmente com os funcionários, os impostos, e a gente ostentar alguma coisa que a empresa não possa arcar, não é do perfil meu, e ele está impregnado nos meus filhos também. A gente tem alguns orgulhos pessoais, não tem nada nem a ver com a pergunta, mas meu pai ostenta o título de não ter nenhum processo trabalhista durante os 40 anos de vida profissional dele. Isso é louvável. Isso é louvável. Parabéns. Tá? Mas pessoalmente para mim, né? Aí vai de cada um, a história tem seus marcos, mas para mim e para o Gabriel também acredito, foi uma vitória muito grande quando nós retornamos a empresa para Macapá. Foi natural, não foi planejado, mas nós retornamos a empresa com uma sede maior do que a Multiluz, né? do mesmo porte, na verdade, e numa região bem próxima. E aí começou a ter aquele fluxo de clientes que era da vida de mercado do meu pai, de quando ele ainda tinha a loja, e a gente viu aquilo e todo mundo, nossa, vocês eram 2 meninos, vocês estão aqui, o negócio está caminhando. Então, assim, para mim, quando nós inauguramos a sede de Veneza, teve um dia que eu parei lá, era à noite, falei, nossa, essa obra está pronta, foram 6 meses de obra, foi uma obra bem grande, e chegou o momento de achar que o negócio não ia caminhar. Quando entregou, teve um dia que eu fiquei parando uma meia hora na frente pensando nisso. Para mim foi um momento de maior orgulho até então, mas aí cada um vai ter seu momento de marco. Tem pessoas que estão com a gente desde o início também, vão ter algumas vitórias também, então cada um... Tem pessoas aí caminhando há muito tempo juntos? São assim, essas histórias de momentos distintos, né? São muitos, né? A gente recebe críticas, recebe elogios e a gente vai pautando aí o que é uma coisa, o que é outra coisa, para a gente dar prosseguimento e mais equilíbrio nas ações que a gente faz, né? No dia a dia. Então, é aquilo que eu te falei. É até bonito se a gente pudesse ficar aqui contando todos os momentos que a gente tem, assim, de tristeza, de alegria. E são muitos, são vários nesses anos todos, mas eu acho que uma das coisas principais foi quando a gente pensou, em determinado momento, eu achei que não voltaria mais para o mercado, até porque quando eu vendi a loja, eu fui convidado a executar um projeto nessa área de energia fotovoltaica, eu recusei, porque eu disse a quem me convidou que eu não teria mais desejo de exercer a profissão, eu iria ficar encostadinho lá na roça. Foi quando você escolheu ir para o sítio, e você contou. Aí exatamente. Então, nesse período aí, eu não parei nem para refletir sobre a situação. Eu falei, não, eu não quero mais mexer e tudo. Então, houve até esse marco importante na minha vida. E depois, um tempo, mais ou menos no ano passado, se não me engano, essa mesma pessoa, quando veio a nossa empresa e viu o tamanho que ela estava, eu te falei que o negócio era muito bom, você não quis fazer o meu aí, ó. Pois mas eu não fiz, mas a reflexão sobre o que nós debatemos naquela época, ela me veio. E todo momento que eu faço uma mudança na minha vida, eu procuro refletir o que transcorreu naquele período entre uma coisa e outra, para depois eu tomar uma decisão para frente, né? Então isso aí também serviu de álibi para a gente tomar essa decisão de dar prosseguimento. E a gente sabe que é muita coisa na vida, não é tão fácil assim explicar, porque a pessoa chega hoje vê uma empresa do tamanho que está, eu chego a dizer que nem imaginaria isso quando eu olho assim e falo assim, gente, em menos de 4 anos nós estamos nesse nível de novo, graças a Deus. Então agora eu tenho mais esteios, né? Porque antes eu era eu e minha esposa, hoje sou eu, minha esposa, mais 3 esteios familiares e mais 2 que nós trouxemos agora. Parece que vão dar certinho com a gente, se Deus quiser. Tem os pensamentos voltados para o nosso também, trilhar o nosso caminho. Então esses meninos, eles estão aí de parabéns. Eu coloco isso de uma forma assim bem tranquila, porque
eles participam de muitos eventos a nível Brasil, e isso foi uma evolução normal, porque a gente não mede esforços para poder treinar os funcionários, eles mesmos participaram dos eventos onde vão descobrir os novos caminhos a serem seguidos, né? E eu estou sempre atrás nessa situação aí, apoiando-os e incentivando-os a poder evoluir sempre. Ai, que bom. Muito bom ouvir isso do fundador, né? A gente sabe que isso vai ser uma marca mesmo da Multiluz, né? Se Deus Então, a quiser. gente falou dos desafios, então, o momento mais marcante agora, algo que foi marcante para a empresa, para a marca Multiluz Solar, até o momento. Você começou a contar desse retorno também para o mercado, você quer falar também sobre isso e pontuar um momento marcante? Eu acho que o momento mais marcante nisso, depois da gente falar da situação de abertura da empresa, da prosseguimento, foi nessa mudança que nós fizemos do Bom Retiro, Horto e Avenida Macapá. Eu acho que o principal foi esse passo que nós demos, esse salto que nós demos, que eu vim para um mercado, no Vale do Aço, a empresa, o nome Multiluz é bem conhecido, mas na Avenida Macapá, ela parece que tem uma outra conotação. Não sei o que é, o que acontece. Acho vínculo. É um vínculo, alguma coisa nesse sentido, né? Quando nós fomos começar a obra lá, vários vizinhos ali que conviviam comigo e tudo mais, nossa, assim, voltou, mas voltou com força total. E eu não sei nem de onde está tirando aquela força toda, né? Mas nós conseguimos executar uma obra cara, uma obra muito bacana, ficou um escritório interessante. E quando a gente evolui em todos os sentidos, né, que a gente fala, a gente sente também necessidade de continuar com isso, que até o próprio fluido, né, da avenida nos trouxe a necessidade de fazer esse crescimento e dar continuidade a esse crescimento. Então ele foi muito rápido. Nós contamos aí na época da pandemia, que é um período que todo mundo, que também alguns foi um desafio, fecharam né? as portas, desanimaram e tudo, e nós atacamos, nós conseguimos atacar o espaço deixado e fomos crescendo. Na pandemia nós crescemos Vocês muito. Vocês construíram nesse período? Foi praticamente. Na verdade, a gente pauta um pouco a evolução da empresa no fator da gente ter vários braços. Então, a gente consegue atacar várias frentes ao mesmo tempo, com solidez, com qualidade. Então, o fato de ter várias cabeças, várias pessoas realmente engajadas no processo, facilita a gente atacar. Então, vamos fazer o estoque. O Gabriel fez essa proposição em 2020. É uma inovação não só no Vale do Aço, mas no mercado brasileiro em si. Adiciona um risco ao dia a dia da empresa, mas a gente traz um benefício muito grande para o cliente, traz uma competitividade maior. Aí, beleza, planejamos, executamos, em tempo recorde, deu tudo certinho, estabilizou os processos, agora a gente está importando. Então, assim, são barreiras que a gente não imaginava quebrar com tanta velocidade, mas a gente também pauta em ter o pé no chão, fazer quando a coisa dá certo, e está muito bem alinhado. Acho que um pouco do que a gente traz de facilidade de fazer isso foi ter convivido desde muito novo com esse ambiente. Então, é uma montanha-russa, não é fácil. Eu acho que eu devo ter envelhecido em 4 anos, uns 10, mas assim... Mas isso te preparou, né, Fábio? Preparou. Tudo que você viu também, o pai geral. catava a gente, criancinha de férias lá em casa, e falava assim, hoje é seu dia de ir para Belo Horizonte. Aí tinha uma reunião lá que o pau ia quebrar, a gente ficava na sala prestando atenção naquilo. E isso vai preparando a gente. É lógico que quando a gente vai viver... De fato, a gente passa por perrengue e tudo mais, mas a gente sempre teve muita confiança e muita autonomia também, né, pai? O pai nunca podou, nós erramos e tudo mais, mas uma coisa que está pautada não só na gente, mas nos colaboradores é o seguinte: errou, vai lá, coloca a cara, corrige, porque o problema não é errar, não está lá para corrigir o problema, seja do cliente, seja interno. Então a gente pauta muito isso, a vivência dentro da empresa e também as soluções, né? Acho que vai muito de fome de crescer, fome de trabalhar e de gostar realmente de fazer aquilo. Então, não só eu, o Gabriel também, nós fomos estudar fora daqui, estudamos em boas faculdades e tudo mais, mas o nosso sonho nunca foi um emprego bom, sempre foi um negócio bom. E a gente está conseguindo traduzir o que a gente sempre sonhou desde menino em realidade agora. Isso mesmo. Qual que é a missão hoje da Multiluz Solar e como que vocês fazem para que ela seja aplicada de fato na empresa? Continuar crescendo, atendendo a expectativa da clientela, né, logicamente, e pegar novos projetos aí, porque é um campo vasto, né, de atuação, ou de atuações, como diz o Fábio. Cada coisa, a gente tem vários departamentos dentro da empresa, onde
senta-se para poder discutir e botá-lo em prática e tudo. Então, em síntese, é continuar crescendo e atendendo a expectativa criada em cima da gente. Tem a primeira missão é atender o cliente com qualidade. E vai isso do que eu falei, estar lá para atender o cliente. Nós vendemos um produto de garantia de 25, 30 anos. E tornar a empresa perene num mercado tão novo, a gente tem um mercado que começou a florir de 2015 para cá. Então, essa perenidade é algo que a gente tem como missão. Perenidade para poder atender o cliente a longo prazo. E aí a gente tem alguns projetos que dão essa garantia, dão esse encaminhamento, tá? Então a gente tem consciência disso, inclusive é missão do nosso comercial traduzir isso para o cliente, de que seu produto tem 25 anos de garantia, 30. Procure uma empresa que vai te servir a longo prazo. Então a gente pauta isso, a gente tem muita solidez jurídica, tributária, tem a organização estrutural da empresa, os processos bem definidos, para que a gente possa errar o mínimo possível e com isso traduzir em solidez. Então tem realmente projetos, a gente tem alguns projetos de investimento, de usinas de grande porte, que ainda não foram executados aqui na região, que vão garantir essa existência da empresa a longo prazo. Então a gente tem que se adaptar muito rápido ao mercado. Mês de maio agora a gente está indo à China, na maior feira do mundo do setor, justamente para buscar tecnologias que não vão ser aplicadas agora, vão ser aplicadas ano que vem, daqui a 2, 3 anos. As mudanças de legislação exigem essa mudança rápida, então a gente está antecipando para quê? Se a gente estiver sempre à frente do mercado, a gente vai conseguir estar aqui a longo prazo para atender o nosso cliente. E assim, o mercado tem um futuro muito grande ainda. O Brasil é um país muito promissor na questão de potencial solar, e a gente tem que ter consciência que o brasileiro ainda gasta muito pouca energia. O brasileiro gasta 1/10 da energia que o australiano gasta. Então, com a evolução econômica do país, a gente espera que tenha isso, é natural que as pessoas com mais dinheiro gastem mais energia. O cara compra mais equipamento, um carro elétrico que está começando a vir agora para o nosso mercado. Então, esse mercado ele não tem fim. Energia ela não se esgota, e energia solar no Brasil é bem aplicável, bem viável já. E a gente vê isso. Então, a gente tem braços na empresa que visam justamente essa perenidade. E não visam só o lucro no curto prazo, porque eles demoram tempo a dar resultado, mas a gente executa esses projetos pensando nisso. Uma coisa importante que você falou aí é essa questão dos projetos que a gente tem em desenvolvimento, né, para montar grandes gerações. Para quê? Pensando que o mercado 25 anos, 30 anos, parece que é muito longe, né? E é tão perto e parece que é perto e é bem longe. Então, a gente pensando na existência da empresa, nós tivemos que partir para fazer esse tipo de projeto para que a empresa se mantenha no mercado e dê segurança a quem adquirir os nossos trabalhos, né? Então, isso é importante para a existência da empresa ao longo desses anos. E buscando sempre as tecnologias novas, como o Fábio disse, ele vai viajar à China juntamente com outro diretor nosso lá, para poder buscar essas inovações. E aí, a partir desse evento, tudo ocorrendo direitinho, a gente vai buscar o ano que vem em outros locais também, porque é uma evolução contínua e nós precisamos estar atentos à evolução, e o principal é manter a empresa em funcionamento. Não é entrar hoje e amanhã estaria fora do mercado. Então, quem buscar os nossos trabalhos estarão garantidos pelo tempo do contrato e do projeto que ele fez conosco. E como que vocês hoje contribuem diretamente dentro dessa inovação para essa tecnologia de energia solar na nossa região? É justamente nesse sentido. Então, o que acontece? O setor muda muito rápido. Tem muitas tecnologias, e essas tecnologias normalmente elas acompanham as demandas de legislação para se adaptar e tudo mais. Então, primeiro, a gente tem um corpo de engenharia muito forte na empresa, a gente se mantém muito atento ao mercado e busca realmente na fonte. Então, hoje, por exemplo, a gente não depende de uma tecnologia chegar aqui, ficar viável no mercado, a gente já está indo buscar lá, tá onde é o maior produtor, que hoje é a China. E assim, a gente inovou também uma coisa que é básico, né? Aí a gente já está falando em qualidade, serviço e tudo mais, não pautar a empresa na questão de material somente, tá? Lógico, a gente busca trabalhar com material de qualidade,
trabalhar com marcas boas, mas a gente pauta a empresa na prestação de serviço, na consultoria. A ideia é entender o problema que o cliente tem, dimensionar ele e aí sim fazer a execução. E a gente vê isso muito latente quando a gente vai trabalhar com projetos de porte maior. Tem uma gama de soluções, então se a gente não souber fazer a aplicação de uma solução completa, não só da energia solar, não é só instalar uma placa no telhado ou na estrutura de solo, realmente agregar alguns outros serviços, algumas outras soluções para o cliente ver o benefício na ponta. Então a gente pauta também a empresa nessa questão de solução, de entender a realidade do cliente, entender quais são os problemas que ele tem. O cara tem lá um parque fabril, ele é um cliente do grupo A ligado em subestação de energia, por exemplo. Esse cara vai pagar o horário de ponta, que é a energia mais cara de 5 às 8 da noite, e aí muitas vezes o cara desliga essa fábrica dele, dispensa os funcionários nesse horário e volta a funcionar depois para não ter o ônus da energia mais cara. Se a gente solucionar isso, vai muito além da economia na conta de energia. O cara tem uma maior eficiência na fábrica, uma coisa a menos para se preocupar. E assim, a gente está sempre muito alinhado com a questão, a lei nova, ela entrou, vai matar o setor? Não, pelo contrário, ela abriu uma gama de soluções maior, mas para isso a gente tem que estar sempre bem estruturado, alinhado com a engenharia, com a parte jurídica, tem que estar muito bem estudado de fato, com tecnologia para a gente poder entregar para o cliente a solução lá na ponta. Então, tem todo o mercado ainda se abrindo para o setor, principalmente quando a gente fala de clientes de maior porte. Tem soluções agora de autoprodução no mercado livre de energia, que remove o horário de ponta do cliente, reduz o custo de demanda contratada, que nesse porte de cliente a gente consegue trazer um benefício muito bom. Mas isso a gente só sabe porque a gente está sempre se atualizando, buscando e realmente tem coragem também de buscar, executar os projetos e trazer aqui para a região o que já acontece em outros locais. Sim. Você falou também de um ponto, Fábio, muito interessante, que é essa consultoria completa, aonde vocês têm o serviço, têm o produto, mas vocês se preocupam com esse relacionamento com o cliente, com atendimento, com essa segurança, né, diante de tudo aqui que a gente falou, e a gente sabe que isso é carente no mercado. Né? Então eu queria até que vocês falassem assim, a visão que vocês têm com relação a isso, ao atendimento ao cliente lá na ponta e também como que vocês estruturam equipe, treinamento, como que vocês atuam com os colaboradores da empresa. Na verdade, eu acho que a gente faz isso constantemente, né? Vai sempre buscando melhorar, treinando o pessoal para poder atender da melhor maneira possível a expectativa criada. Logicamente que a gente enfrenta dificuldades nesse sentido, mas a gente tem tentado de todas as formas minimizar o máximo possível e dar um resultado de ponta para o cliente. A gente tem sentido essa melhoria porque, igual o Fábio disse anteriormente, é um mercado muito, muito novo, né? E a gente precisa se adaptar a ele. E a gente tem feito constantemente isso, fazendo esses treinamentos com pós-venda, para a gente poder minimizar toda a situação que o cliente passa por ela, até por desconhecimento de como o sistema funciona, que é coisa nova. Se é novo para nós que estamos dentro da área, imagina para quem não conhece o sistema funcionando. Isso passa muito por uma estruturação da empresa também. Então, assim, pelo setor ser muito novo, dificilmente as empresas se estruturam na velocidade do crescimento delas. Então, na empresa, hoje a gente tem um setor de pós-venda dedicado. O comercial fechou o contrato, quem vai fazer o primeiro contato com o cliente? O setor de pós-venda vai alinhar a expectativa, passar os próximos passos. Tem todo um trabalho que é realizado dentro do escritório que o cliente muitas vezes não vê. Então, fechou o contrato, vai o projeto para a engenharia libera na CEMIG, faz acompanhamento do projeto, libera o projeto executivo para o pessoal de obra. Isso tudo fica nos bastidores, mas essa estruturação ela é muito importante. Então, até o próprio comercial da empresa hoje, ele é um comercial segmentado. A gente tem um consultor que atende residencial, a gente tem um consultor que atende grandes contas, a gente tem um consultor que atende indústria. Que ele fica bem segmentado, bem segmentado, né, porque é muito difícil você formar um profissional que vai ter conhecimento e capacidade de escolher a melhor solução para aquele tipo de cliente específico. Então, essa segmentação do comercial, da instalação, essa especialização da empresa, ela vem ocorrendo ao longo do tempo. Lógico que muitas vezes a gente não consegue realizar isso na velocidade necessária, mas a gente tem toda a estruturação. Então, a empresa tem um financeiro dedicado, contabilidade própria, que isso não,
a princípio não gera valor para o cliente na ponta, mas gera. A gente tem uma segurança maior, tem uma empresa com um patrimônio muito grande, isso dá garantia para o cliente. O cara vai fazer um investimento no projeto de R$500 mil. Qual o patrimônio da empresa que está por trás se isso der um problema? E pode dar, muitas vezes. A gente tem um pós-venda que vai estar disponível para o cliente quando a gente não estiver. Então, eu vou para a China. Vai ter gente para atender o meu cliente lá na empresa. Não vai depender de mim, tá? E isso é muito importante. Então, a gente tem hoje, por exemplo, instaladores que são todos CLT, tem seguro de vida, NR10, NR35, que podem parecer coisas básicas, né? A gente está na região industrial e isso é muito comum na região, mas para o nosso setor não é. Para o nosso setor, por ele ser muito jovem, são raras as empresas que oferecem essa segurança. É um serviço de risco, o cara sobe no telhado, cai do telhado, o cliente tem um problema a lidar. E a gente pauta sempre nisso. Claro que isso gera um custo, mas a gente trabalha o tempo inteiro para enxugar e ter competitividade mesmo oferecendo algo além do que o mercado tem costume de oferecer. Sim, e também não ter rotatividade na empresa, né, Fábio? Sim. Vocês vão trazendo essa segurança também para o próprio colaborador, porque ele se sente seguro de estar ali, porque ele é treinado, tem os investimentos. Tem uma solução. O Gabriel fez uma proposição, a princípio até nós não entendemos o benefício dela, né, foi a questão de ter plano de saúde para os colaboradores. Então a gente paga o plano de saúde 100% para o colaborador, para o filho, e paga uma coparticipação para a cônjuge também. Então, assim, em curto prazo a gente não viu o benefício. Eu e meu pai, na verdade, a gente não, o que isso vai trazer? Mas a gente vê hoje que a gente tem colaborador lá que está 4, 5 anos na instalação. Isso é 4, 5 anos? Não, né? Desculpa. 3, 4 anos na instalação. O cara teve oferta de outras empresas e isso pesa, porque a esposa vai ganhar um menino. O cara tem o plano da empresa, a empresa tá dando aquele auxílio. Então, assim, são pequenas coisas que, ao longo do prazo, o próprio colaborador vai entendendo que a empresa está junto dele quando precisa. A gente apesar de a empresa estar crescendo, a gente está muito próximo das pessoas, então a gente ouve. Todo mundo tem um pouco a somar. Outro dia, meu pai estava conversando com o instalador lá sobre um parafuso, o cara dando sugestão, né, do parafuso lá num sábado de manhã, que seria melhor para a instalação. Então, assim, são coisas básicas que, se você não tiver também um nível de trânsito com o pessoal da empresa, você não vai melhorar lá na ponta. Até porque ele está ali o tempo todo, eles, né, sabe, dar uma melhor, eles vivenciam ali a solução. O problema, né, e a gente tendo o trânsito muito tranquilo com eles, fica fácil de trazer essas sugestões para a gente resolver questões básicas que talvez gastaria tempo e muito recurso, e às vezes de uma forma mais tranquila a gente consegue resolver. O relacionamento nosso com os funcionários, em geral, ele é muito bom. A gente procura ter uma empresa bem harmoniosa nesse sentido, e sabendo que estamos num mercado muito competitivo a nível de salário, porque nós temos aqui Senibra, Arcelor, Usiminas, né? Então a gente sabe que não tem como pagar tão mal, a gente procura pagar dentro de uma realidade que compete com os outros os grandes, né? Na verdade, mas dando sempre uma empresa mais tranquila para a pessoa trabalhar, um ambiente mais, eu diria que é um ambiente muito salutar. É familiar, né? Também, familiar, eles convivem, sabe, lá, sentam à mesa lá para almoçar, todo mundo tem acesso às mesas do refeitório para poder sentar com o seu marmitex, ou a maneira que ele resolver fazer seu... Então ele tem um acesso diretamente com a gente, nós convivemos ali diariamente dentro da empresa, todo mundo cumprimenta todo mundo conversa com todo mundo, então é uma coisa assim, em termos de convivência, saudável, parece né? uma família mesmo, né? Uma família multiluz, na verdade. Que bom, muito bom. E a gente falou de missão, você citou os valores também da empresa, né? A gente deixou isso muito claro para o público que está vendo aqui o nosso vídeo. E qual que é a visão agora? Para onde vocês querem caminhar? Vocês podem contar qual que é a visão da empresa e também os planos de expansão da Multiluz Solar? Sim. Mas já começa aí com essa visita que nós enfatizamos algumas vezes, o Fábio da China buscar alguma coisa de novidade, né? Acompanhar pelo menos as novidades, né? O existente para frente aí. Nós estamos aí com uma unidade, um escritório já em Monlevade, né, em Vão Monlevade, uma outra unidade prevista para Itaúna, já está operando. Já está operando também, e muito breve deve abrir unidade em Porto Seguro. Então nós já estamos expandindo, mas sempre pensando fazer essas expansões de modo bem pautado, para não deixar
abrir um espaço novo e não atender expectativa. Né? Então, essa é uma ideia que a gente tem. E o Fábio deve colocar mais alguma coisa aí. Que o nome da empresa nessas regiões, a gente tem grandes projetos de Ramo Elevado já, Itaúna a gente abriu recentemente, mas já está encaminhando também, principalmente projetos industriais, que são o foco da empresa hoje, que a gente mantém o nome Multiluz tão bem visto lá fora quanto é aqui. Mesma coisa Porto Seguro. Então, a gente escolheu locais estratégicos, Itaúna e João Monlevade, muito também pautado em uma semelhança de região com Ipatinga, público siderúrgico, tem Senai para a gente ter mão de obra qualificada, e a gente está seguindo a mesma linha. A gente também partiu para a questão da importação agora, importação direta com fornecedor, isso vai trazer mais competitividade, vai trazer também a questão da garantia dos produtos ser conosco. E tem também, acho que um projeto que é importante destacar, que são os projetos de investimento ou para o cliente que não tem área para gerar. Então, nós temos 4 projetos de 6.800 módulos que estão sendo executados, já estão sendo executados esse ano, tá? A gente está finalizando a parte de projeto executivo e tudo mais, aquisição de materiais para a gente iniciar a obra de fato, que vão ser designados para investidores, o cara que tem o capital e quer o retorno desse capital, mas também a gente trouxe uma solução para o cliente da região que tem um consumo grande, não tem área para gerar, o telhado do cara não atende ele, e aí ele tinha esse limitador. O cara tem um capital, tem um interesse, mas não tem a área. Então nós fizemos alocação de áreas de longo prazo, aprovamos os projetos e agora nós vamos executar para esses clientes que têm esse interesse. Então, assim, a gente vai romper outra barreira, a barreira de quem não tinha área para geração. E aí foi até uma cobrança do meu pai, por causa de um cliente dele, o cara é muito antigo, muito amigo, tem um consumo muito alto e não tinha como fazer. E aí, pautado nessa necessidade dele, nós construímos essa solução. Tiveram o desafio e encontraram a solução. Encontramos a solução. Então, assim, são esses projetos que a gente vê no curto prazo, né? Mas expandir mais algumas unidades, solidificou essas, a gente vai partir para mais, mas principalmente essa questão de sempre estar no horizonte de novos projetos. A gente vai executar projetos em breve de autoprodução, né? Essa é uma novidade para a região, é um cliente que não é ligado, entre aspas, a CEMIG, ele está direto na Câmara de Comércio de Energia. Então, esse mercado vai abrir muito ano que vem, os clientes que são clientes do Grupo A em subestação vão perder a limitação que eles tinham para entrar no Mercado Livre, então vai ser um mercado completamente novo e a gente já está se antecipando porque a gente visualiza que esses novos mercados, essas novas soluções vão garantir aquilo que a gente vem falando ao longo de toda a nossa conversa, vão garantir a perenidade da empresa num prazo um pouco maior. Isso aí. Tem muito trabalho, né? Bastante. Tem muito trabalho. Você falou dos projetos, qual que é o projeto hoje mais comum que vocês realizam? Em número de projetos, né, a gente tem uma força comercial bacana, em número de projetos a gente executa mais residenciais e pequenos comércios. Em volume de instalação, de módulo, né, de geração, o industrial hoje é o carro-chefe da empresa e é o principal gerador de valor nosso. Como que a gente atua nessa área? A gente busca pautar soluções integradas, então eu não vou trabalhar esse projeto como simplesmente instalar um módulo lá no telhado do cara e vou resolver o problema dele. Então, por ter a base de CEMIG do meu pai muito bem solidificada, ele tem um conhecimento de CEMIG tramitando aí 20 e tantos anos lá dentro, a gente tem um conhecimento bom de norma e tudo mais, a gente busca encaixar a solução em cima de tecnologia nova, que não envolve só energia solar, tá? E também de legislação para trazer um benefício maior para o cliente. Vou citar um exemplo, um cliente que faz uma geração, uma mini geração em subestação. Ele vai ter um payback médio aí de 52, 60 meses. É um payback um pouco longo, visando esse cenário de juros altos no Brasil. Com soluções combinadas, a gente fala aí de banco de capacitor, grupo gerador motor, autoprodução no Mercado Livre, a gente traz esse payback para 42 meses, 46 meses, 48. Então a gente torna viável o projeto de longo prazo. A gente tem também uma expertise boa na questão de soluções de pagamento, não são soluções simples, o cara vai pegar uma carta de consórcio contemplada e vai aplicar nisso, então assim, são soluções que até é difícil da gente falar numa conversa de curto prazo, mas realmente é algo modelado para o cliente, e aí isso é tudo fruto da segmentação comercial da empresa. Com isso a gente vai vendo a necessidade, vai estudando, vai solucionando, vai rompendo as barreiras dos projetos maiores, então assim,
A gente tem ainda uma força comercial muito grande no residencial, no pequeno comércio, no médio comércio, mas a gente vem pautando a empresa para ela realmente se solidificar no mercado que ainda é muito carente, que é o mercado de grande porte, o mercado de indústria, de fato, que há uma carência de gestão de energia, não vou nem falar só de economia, tá? Muitas vezes os projetos as pessoas não fazem por economia, fazem por estabilizar um custo fixo. É uma visão um pouco diferente do cliente residencial. Entendi. E essa tratativa comercial é um pouco mais complexa. Então, é muito importante a gente ter essa ciência, mostrar para o cliente como é todo o fluxo do projeto dele, para que ele entenda a importância. Hoje a gente está no cenário de juros altos, energia barata. Mas em algum momento a energia vai subir, a energia não abaixa de preço. Aconteceu isso no final do ano passado, por uma redução de imposto, mas já retornou a carga. Reflete. Já refletiu. Então, assim, quanto vai custar essa energia daqui a 10 anos? Por que não estabilizar ou preparar a empresa para estabilizar esse custo? Esse custo é muito mais a visão além da economia imediata, tá? Então a gente trabalha esses projetos com esse viés. Isso mesmo. Você, só para enfatizar um pouquinho que o Fábio terminou aí agora, se você tem hoje a sua empresa e você consegue um local de uma variação de custo, consegue estabilizar esse custo, você trabalha mais tranquilo para você montar sua planilha, seus próximos investimentos e tudo mais. Então, nós trabalhamos no mercado que as empresas em geral convivem com esses problemas, né? Nosso maior segmentação, igual o Fábio falou, é o residencial, mas em número de geração é o comercial e industrial. Então, é a ideia de trazer isso aí para o cliente, fazer o seu planejamento de médio e longo prazo. Isso é importante, a gente entende como uma coisa nova e interessante para a empresa. Sim. E isso para a empresa também já ter essa previsibilidade de custo, né, Geraldo? Isso, para uma gestão, isso é muito conforto. Ah, sim. Então, ele pensar isso a longo prazo, né, na economia e tudo, mas é o que o Fábio citou, a longo prazo também ele começar a ter essa previsibilidade de custo fixo. Eu acho que isso traz um conforto mesmo para o empresário, né? Com certeza. Então, a gente já falou então de um ponto que vocês se destacam aí com relação às outras empresas do mercado. Então, o que vocês fazem e como vocês fazem para ter esse destaque diante do cenário dentro do mercado de energia fotovoltaica? É estudar, continuar evoluindo, visitando as feiras, participando de estudos em conjunto dentro da própria empresa e buscando soluções onde existe o problema, né? A gente vai detectando esses problemas e vamos buscando soluções através do corpo de engenharia, a participação dos funcionários que podem contribuir num sentido ou no outro, todos contribuem, né, logicamente, e a empresa vai tender a evoluir nesse sentido, de buscar essas soluções sempre e acompanhar a evolução do mercado. Como o Fábio disse, o mercado ele é muito rápido e por mais que a gente tente, a gente ainda fica um pouquinho atrás da evolução do mercado, da velocidade do mercado, porque na verdade precisa surgir o problema para depois vir a solução, né? E a gente tenta até antecipar alguns casos, mas nem sempre isso é possível. Depois de acontecido, a gente vai conviver com aquilo, vivenciar a experiência e ali tentar nortear novas diretrizes para a empresa. Sim, ok. E qual que é a diferença entre a microgeração e a mini geração de energia solar? Na verdade, é uma classificação de legislação, né, mas que traz questão de simplificação de projeto. A microgeração são projetos ligados em clientes de baixa tensão. Aquele cara que tem um padrão comum, seja ele de potência mais alta ou até menor. Então, que tipo de cliente a gente atende em microgeração? A gente atende o comércio, o pequeno supermercado, até alguns supermercados de médio porte, a residência. Então, esse rol de clientes de potência ali, vamos falar de 10 mil kWh mês, 10 mil reais, a gente atende ele na modalidade de microgeração. Passou disso, a gente passa a ter projetos de complexidade um pouco maior, que são as mini gerações. Mini GD, mini geração distribuída, tá? A gente está falando de 75 kW, 10 mil kWh mês, até 600 mil kWh mês. Então, realmente são uma alta gama de projetos. E aí na mini geração, normalmente os clientes estão ligados em média tensão e tem aqueles inconvenientes que eu falei, tem o horário de ponta, tem energia reativa, outras coisas que vão carregando a conta do cliente
e ele tem a sensação de que ele tem uma tarifa barata, porque a tarifa realmente dele no horário comum ela é barata, mas ele tem alguns agregados na conta que quando ele soma tudo e divide o valor pelo consumo dele, ele vai ver que às vezes ele tem uma tarifa mais cara que o cara que tem uma casa comum. E aí o nosso papel é mostrar isso para esse cliente, que a gente também pauta muito honestamente a questão comercial. Tem casos que não compensa o cara fazer no momento atual. A gente apresenta o estudo e fala que não compensa fazer. Então, lidar muito claramente com isso. Eu vou apresentar para o cara um investimento que vai dar ali 1,8% ao mês, sendo que o juros está dando isso. O cara não vai fazer e a gente orienta que não faça no primeiro momento, mas que mantenha o estudo atualizado, mantenha olhando a solução, porque pode ser que em algum momento ela se torne viável e compense ele fazer. Sim. E a gente pauta isso de forma muito clara e honesta, entendeu? E a gente tem mais soluções, a gente tem mais ferramenta para trabalhar em clientes de alta complexidade. Eu, por exemplo, pessoalmente gosto muito mais de atender clientes de alta complexidade do que de baixa. E aí, por isso, a gente foi dividindo a empresa, foi trabalhando de forma diferenciada para atender todos os mercados. Uhum. É isso. E qual que é o prazo de retorno médio dos projetos de microgeração? Microgeração, a gente está falando um retorno de, no máximo, 36 meses. Então, é um retorno muito bom. Muito bom. A gente está falando de um retorno de investimento aí de 2,5% a 3% ao mês. E aí é quando o cara fala que a energia solar dá mais do que quase tudo, é verdade. Então, 3% ao mês parece a história de Bitcoin, né? Mas a energia solar dá. Mas a energia solar dá. Então, esse se o cara retorno funciona. Se o cara tiver uma disciplina financeira bacana, pô, ele faz a energia solar dele lá, vai guardando dinheiro. Quando a gente projeta esse valor em 25 anos, dá um valor que às vezes a gente não acredita não, mas realmente é verdade. Ainda mais projetando inflação energética. A inflação energética normalmente é acima da inflação do país e tudo mais. Então, a microgeração é onde normalmente os clientes têm o pagamento do seu sistema um pouco mais rápido. E também a visão um pouco mais imediatista, é um pouco mais realmente economia pura e simples. Então, é bem bacana, são projetos que a gente desenvolve de forma mais célere e mais rápida. E por muito tempo foi o que a empresa atuou só nesse mercado. De um tempo para cá que a gente vem crescendo, vem explorando novas vertentes. Que são projetos de autoprodução? Então, isso daí é o projeto X lá da empresa. Seguinte, eu tenho tocado essa frente lá. A autoprodução de energia é quando uma pessoa gera a própria energia estando no Mercado Livre. Como funciona isso? Tá? A gente tem um mercado além da CEMIG, que é quando o cara contrata energia nas câmaras de comércio e negocia direto com os geradores. E abriu-se uma possibilidade com as novas legislações do cara ser um autoprodutor no Mercado Livre. E, por exemplo, no Mercado Livre, quando o cara gera mais do que consome, ele recebe monetariamente o valor da geração. Ele não acumula crédito. Tem algumas vantagens, principalmente quando a gente trata de grandes consumidores. Por que esse horizonte abriu e ele era tão escasso? Para o cara entrar no Mercado Livre, ele tinha que ter uma demanda muito alta. Então, só grandes consumidores que tinham essa barreira de entrada superada. No final do ano passado, foi assinado um decreto, um projeto de lei, não sei ao certo, que liberou a entrada no Mercado Livre para todos os clientes do Grupo A, ou seja, todos os clientes ligados em média tensão e subestação podem estar no Mercado Livre a partir do início do ano que vem. Só que essa transição ela pode demorar até um ano, vai depender de questão contratual, contrato do sistema de uso e distribuição, é uma questão bem complexa. E liberando esse mercado a partir do ano que vem, aí o cara que está em média tensão ele vai ter um retorno do projeto muito semelhante ao da MicroGD, um pouquinho mais longo, mas é muito curto em relação à geração a mini geração que a gente tem hoje. Sim. Tá? Então, assim, abre-se toda uma janela de grandes consumidores que eram resistentes a fazer porque o payback era muito, muito longo. Então, a autoprodução assim, é um mercado novo, é um mercado que a gente tem 2 projetos em andamento na região. Como eu disse, a gente conecta primeiro em mini GD, depois a gente faz a transição para o Mercado Livre. Que seria a mini geração. A gente liga, ele na verdade ele não é uma geração distribuída, tá? A autoprodução é uma legislação à parte. Sim. Porque geração distribuída é regido pela concessionária, pela CEMIG. Ela está ligada realmente na Câmara de Comércio. Então o cara vai comercializar a energia ou comprar do gerador em si. E é muito interessante porque o cara vai ter alguns benefícios. Na autoprodução o cara sai do horário de ponta, a demanda do cara é reduzida porque é uma fonte incentivada, então há um desconto por parte do governo, e aí a gente consegue trazer esse benefício. Então, assim, é algo que a empresa está se especializando, porque é algo que ainda não tem aqui na região. Vai ser o suprassumo. Vai ser. Na verdade, o foco da empresa vai estar todo voltado para isso, porque é onde realmente a gente vai conseguir gerar volume, gerar valor para o cliente
E são projetos complexos, né, pai? A gente só consegue executar esse tipo de projeto porque a gente tem um know-how de execução de subestação, de quadro e de outras coisas que o meu pai carrega lá de trás. Então não é simples também entregar esse tipo de projeto, porque ele vai muito além de uma simples instalação. Muitas vezes a gente tem que alterar a subestação, fazer uma nova subestação, adequar relé e outras situações que trazem muita complexidade ao sistema. Então, se a gente não tivesse uma estrutura muito grande para cobrir todos os gaps, todos os vazios que são necessários para fazer isso, a gente possivelmente estaria fora desse mercado. Mas é o que a gente visualiza como futuro da empresa, de fato, na verdade, são os projetos de mini mesmo. GD maiores e de autoprodução também. Você falou aí, deu algumas informações, mas quais as principais vantagens, então, da autoprodução para a mini geração? Especificamente. Na autoprodução, o cliente do grupo A tem uma redução da demanda, do valor da demanda contratada, tá? Por ser uma fonte incentivada, há um desconto, esse desconto pode ser de 50% ou até 100%, vai depender da calibragem da geração. Em geral, os projetos de autoprodução, o cara não precisa fazer todo o consumo dele, ele já tem um benefício fazendo isso parcialmente, então entra naquilo que eu falei de preparar a empresa para um cenário para o futuro. O cara se enquadra como autoprodutor, não faz todo o consumo dele, mas prepara a empresa para que no cenário futuro ele já esteja apto só a fazer a instalação dos módulos. A outra vantagem que é gritante, quem tem indústria, quem é ligado em média tensão, tem uma subestação, vai entender o que eu estou falando, que é tirar a empresa do horário de ponta. O horário de ponta é um incômodo muito grande para o parque fabril. O cara tem a empresa dele lá, está operando, deu 5 horas da tarde, a tarifa de energia dele custa 5 vezes a tarifa do horário normal. Por causa do horário. Isso, por conta do horário. No Mercado Livre, na autoprodução, a gente não tem esse inconveniente, tá? E aí a gente une o quê? A economia da geração e alguns benefícios de legislação que traz essa economia global para o cliente. Então, o foco da empresa, porque é o futuro, é um mercado inexplorado. Eu queria também dar uma pincelada aí no seguinte sentido. A subestação, né, o cliente de média tensão, ele tem os inconvenientes que o Fábio falou. E a gente percebe no mercado, com essa experiência de longa data que nós temos aí, que 80% dos clientes não conseguem manter essa conta totalmente estabilizada como deveria ser, porque exige muita tecnologia para isso, muito investimento. Existe gestão, né? Gestão, análise contínua da conta do cara. Então, exige muita coisa mais na tecnologia para ele, de fato, ter uma conta limpa, ou seja, a conta é o quilowatt-hora no sistema. Ele é baratinho, igual o Fábio disse, às vezes 30 e poucos centavos. Ok, para 76, você vai observar, é muita diferença. Mas quando você vai fazer o somatório dos aditivos que vem na conta, que é o demanda contratada, horário de ponta, reativo, né, indutivo na conta e tudo mais, aí você gasta muitas outras coisas para poder fazer esse equilíbrio. E a maioria das empresas não tem isso. Quando a gente pega a conta e mostra para o cliente o que ele pode deixar de pagar, ele assusta com o tanto que ele já perdeu na prática. Ele assusta com o tanto que ele já perdeu. Então, por esse conhecimento e estudo contínuo, a gente vai conseguir entrar nesse mercado de geração que foi colocado para poder exatamente trazer esse equilíbrio que o cliente precisa. E né? O cliente ligado em média tensão, ele é um pouco resistente no contato inicial, porque muitas vezes ele já foi abordado da forma incorreta, trazendo a solução simplificada. E a solução simplificada para ele não funciona. Então tem esse papel também de meio que educação, de ser educador no processo comercial, para o cara entender que dá para fazer. Mas tem que ter uma resistência inicial, não dá para... Você liga para o cara, não compensa eu fazer, que eu estou em média tensão, eu pago demanda contratada. E aí você explica para o cara ali, abre uma primeira reunião, mostra, e aí esses projetos são projetos de longo prazo, são projetos que muitas vezes vão demorar 1 ano para sair, 6 meses, porque até a janela temporal nesse tipo de projeto é muito importante. Às vezes eu não posso habilitar ele nesse mês, eu tenho que esperar 6 meses para fazer uma certa alteração contratual. Existe esse processo também. Existe. E assim, qualquer erro nesse tipo de projeto é muito danoso para o cliente. Então a gente tem realmente que ter segurança, ter conhecimento e estar pautado de todos os lados para evitar problema para o nosso cliente. Sim. Sobre a usina de investimento, qual que é o objetivo dela? As usinas de investimento, né, nós pautamos no final do ano passado, alugamos 4 terrenos, né, grandes terrenos, aprovamos as obras de rede, que é a parte mais complicada disso, tá? Além da construção, que é bem complexa.
viabilizando investimento para aquela pessoa que tem o capital. Eu não falei que a energia em microgeração vai dar lá seus 2,5%, 3%. A gente traz um retorno para o pessoal em torno de 2,2%, 2%, 2,5%, que financeiramente, monetariamente é um investimento muito bom. Então a gente capta o investidor, constrói a usina e faz a gestão dessa usina na comercialização. É o projeto de investimento, mas também há a possibilidade do cara que não tem área fazer para o próprio consumo. A gente pautou esse projeto, buscou esse projeto, porque primeiro que ele vai trazer um know-how muito grande para a empresa, né? Cada projeto são 6.800 módulos, então é realmente um parque gerador, e com isso a gente vai trazer a tal perenidade que nós viemos falando. São projetos que a empresa vai administrá-los por 30 anos. Nós temos contrato de terreno, contrato de comercialização por 30 anos. Então isso é garantia de que nós estaremos aqui por 30 anos também, tá? No mínimo. E assim, são os projetos que a gente vem trabalhando. Nada no nosso setor, apesar de algumas coisas acontecerem muito rápido, essas não acontecem. Essas são planejamento de 2 anos, de 1 ano. Para sair, a gente tem que estar com o olho no peixe, o olho no gato. A gente vem trabalhando isso ao longo do prazo. E a gente só consegue trabalhar isso porque a gente tem uma série de pessoas segurando o dia a dia por trás, o cotidiano por trás. Isso aí. Como a Multiluz Solar faz para integrar os sistemas fotovoltaicos com outras soluções energéticas para atender os seus clientes? Tá. Esse tipo de integração de sistemas ele é muito importante, principalmente nos clientes do grupo A, clientes ligados em média tensão. Uhum. Então, o cara tem uma energia reativa lá, paga entre aspas, um lixo na conta dele. É uma energia que a CEMIG não usa e ela meio que multa o cara por isso. Então, a gente tem lá banco de capacitor que viabiliza, melhora o payback do cliente, o projeto fica mais viável se a gente acrescentar, a empresa tem know-how e executa. O horário de ponta é um inconveniente para o cliente, ele não tem como se enquadrar na autoprodução, é um inconveniente, o projeto não dimensionou em autoprodução, a gente tem know-how para executar grupo gerador e a gente desliga o cara da rede, liga o gerador nesse horário e depois desliga de novo. Então, tudo isso a gente pauta em cima de cálculo, de retorno financeiro e de viabilidade também de execução. A gente não vai impor para o cliente, vai muito da dinâmica de cada local, de área de instalação, de viabilidade, até de parte técnica. Se o cara tem um corpo de manutenção, posso colocar um gerador. Se ele não tem, eu colocar um gerador para o cara vai ser um problema. Ele vai ficar refém de um equipamento que não é tão simples de operar. Então, assim, essas soluções a gente não pauta na base do achismo. O negócio é número, é retorno, e nesse ponto aí a gente é bem engenheiro mesmo, o negócio é na ponta da caneta. A gente gosta de desmontar a falácia de mercado, na verdade, tá? Então, assim, porque tal coisa, tal equipamento dá esse retorno, cara. Então, vai lá, qual que é o consumo dele, qual que é a geração dele, qual que é o valor da tarifa. Esses projetos, a gente pauta muito eles em planilha, realmente. A gente tem um aumento da tarifa de tanto, o diesel pode aumentar tanto, a gente vem calculando e entrega para o cliente uma solução pronta. Eu não vou trabalhar nesse tipo de projeto energia solar somente. Eu vou trabalhar tudo que envolve aquela gestão da conta do cara que nós havíamos falado. Então, se bate o olho na conta do cara, você sabe que o cara está carente de ajuda na questão da gestão da conta dele. E aí você vem trabalhando esse cliente para solucionar tudo que é possível. A gente não consegue zerar uma conta, não existe isso. A gente consegue trazer para o cara estabilidade e economia. Tá? Então, quem promete zerar... Não existe. Não existe. Existe próximo disso, mas zerar não. E dentro desse mercado, agora falando do mercado, a gente falou dos desafios da empresa, vocês como empresários, mas quais são os desafios que a Multiluz Solar enfrenta no mercado de energia solar? Eu acho que mostrar para o cliente, né, o cliente não é bobo, mas mostrar para o cliente a diferença de valor no projeto, na perenidade da empresa. Porque vamos ser sinceros, se o cara buscar um projeto mais barato, ele sempre vai achar um mais barato do que o barato de hoje. Tá? Isso é impossível a gente ficar sempre cobrindo preço e tudo mais. A empresa é muito competitiva, na verdade. Tá? A gente não usa incompetência nossa como desculpa. Então, se a gente está fora do mercado, mesmo que a estrutura seja muito grande, a gente tem que ser eficiente o suficiente para conseguir estar dentro de uma realidade. Porém, é muito importante que o cliente entenda que todo esse background, toda essa estrutura por trás, ela tem valor também. E a dificuldade está em mostrar isso para o cliente, mostrar o pequeno detalhe. Nós falamos de um plano de saúde, de um seguro de vida, principalmente na minha área, passar isso para o consultor e o consultor passar para o cliente é difícil.
Mas é um pouco disso, é trabalho de dia a dia, é trabalho de longo prazo, é lutando que a gente consegue demonstrar isso na ponta, né? Isso tem uma relação, eu costumo dizer que para o cliente, né, tem uma relação seguinte: você compra um carro de 100 mil reais, hipoteticamente falando, e não faz seguro dele. Aí você foi andar no carro e de repente bateu o carro ali, 30 mil, 40 mil reais a conserto do carro, ou o PP, né? Aí o cara, por que eu não fiz o seguro? A mesma coisa é a escolha da empresa para fazer energia solar. Exatamente. Se analisar friamente, montar energia solar é uma coisa muito simples, mas a complexidade do projeto, ela está quase que aquilo que a gente chama na política, né, da obra subterrânea que ninguém vê. E aí uma solução, hoje nós temos aqui um Ipatinga, passando por tempestades aí, não se vê uma inundação nem nada, e universidades passando dificuldade. Eu estou fazendo uma correlação das coisas para a pessoa tentar entender o que é isso. Então aquilo que está escondido, né, escondido que eu digo no bom sentido, é não entender o cliente, saber o porquê que a empresa tem um custo um pouco mais alto. É porque está oferecendo segurança, qualidade, assertividade. Então isso requer investimentos, isso requer um custo mais alto. Não tem como você vender um produto com muita qualidade no preço de quem não tem qualidade. E o nosso, só um segundinho, o nosso mercado ele ainda convive muito com isso. O nosso cliente ele precisa entender, isso é importante para salientar, que o preço não é tudo. Em todas as palestras que eu já participei como presidente de associações e tudo mais, então a gente percebe nisso, aquelas pessoas experimentadas que foram fazer as palestras, dizem o seguinte: o preço, gente, não pode ser o principal item da venda. O preço talvez esteja lá em terceiro, quarto lugar no tópico venda. Como é que funciona a venda? É atendimento, é qualidade, é receptividade, é um monte de coisa antes de preço. Então, quando a gente consegue tirar o cliente do foco preço, ele entende que o nosso serviço é melhor. Porque se ele começar a ouvir o que a gente está falando, a gente fica treinando o pessoal, não é para iludir ninguém, é para falar a realidade dentro dos projetos que a gente elabora com a qualidade que a gente tem e sempre apregoando isso, entendeu? Então, eu tenho assim uma coisa que é muito pessoal de dizer para o meu cliente o seguinte: nós vamos lá para fazer o seu projeto, queremos te atender, ganhar o seu dinheiro sim, que a empresa depende de ganhar o dinheiro para a sobrevivência, mas te dizer que se a gente precisar gastar o nosso dinheiro para a sua satisfação, ele será empregado. Então a empresa tem uma estrutura para esse tipo para esse fim. Não é que a gente trabalha com essa finalidade, é a dificuldade de a gente mostrar para o cliente essa situação que é difícil de visualização, mas a gente busca isso aí, entendeu? Não, e na verdade o cliente é um parceiro a longo prazo, né? A gente está falando de um produto de longo prazo, o cliente que também quer só tirar da empresa, depois ele não pode exigir que a empresa esteja aqui. Então é o que eu falei, não é desculpa, a gente é muito competitivo, mas é importante que o cliente também veja esse valor, veja a estrutura. A gente procura sempre levar o cliente na empresa antes de fechar o negócio. É importante que ele tenha dimensão, conheça as pessoas que vão cuidar do projeto dele. Até para entender o tamanho de vocês também, né? Que vocês estão ali mesmo para... a gente falou no início sobre relacionamento, é um relacionamento, né? São quantos anos aí juntos? Se vocês dão essa garantia de 25 anos, gente, é uma vida, né? Tudo que acontece na vida daquela pessoa naquele tempo, sempre que vocês forem lembrados por ele, como que vocês serão lembrados, né? Na indicação, ali no dia a dia, seja depois eles precisarem de você ali no pós-atendimento. Então, realmente, tem esse valor agregado, assim. E é muito sintomático, né? O crescimento da empresa foi muito orgânico. Na verdade, a gente passou a fazer investimento em marketing, outras coisas bem recentes. Então, quase que o que nos trouxe até aqui foi a indicação. Tá? Foi a própria satisfação do cliente. A gente tem alguns clientes que... maravilhoso, né? Não, agora sim. A gente tem alguns clientes que são realmente parceiros. Pô, tem cliente nosso que praticamente faz a venda quando vem cliente dele. Tem uns que indicou e está vendido. Mas isso também não é porque a gente é mais bonitinho, não é porque o cara confia e sabe que a gente vai estar lá independente do que aconteça. E também tem a dor do mercado, né? Existe um mercado e aí, às vezes, a pessoa está tão satisfeita e vê que o outro ou vai fazer um negócio que ele está vendo ali que não foi tão bem direcionado, então vocês entram nessa dor também, né? Dentro da indicação. Não, a confiança, na verdade, é tudo, né? Então, o sentimento
a gente tenta transferir de confiança para o cliente. É muito importante isso. Né? E essa história que nos leva a esse princípio aí. A preservar mesmo. Tá um pouco nesse orgulho de manter o nome bem visto, limpo. E isso não é só da boca para fora, que se for só da boca para fora não entra na cabeça de quem está lá com a gente. Sim. Então realmente é algo que a gente tem orgulho e que a gente vem tocando com consistência. Então a pessoa lá na empresa vai conhecer, vai ver que isso não é só meu pai, não sou só eu, não é só o Gabriel, as pessoas acreditam nisso de fato. E vocês hoje conseguem identificar o perfil de cliente que mais procura esse serviço, seja da microgeração e da mini geração oferecido pela empresa? Então, nós estamos no estado que mais tem geração de energia solar. O mineiro gosta bem da economia, né? Mas, em geral, a energia solar ela é algo popular hoje. Então, a gente não tem um perfil tão definido. A energia solar, o cara que tem uma mansão pode fazer, o cara que tem uma casa com consumo não tão alto também é viável. Acessível. É acessível. A gente tem uma coisa dentro da empresa, inclusive, na cultura nossa, que o dinheiro do milionário não vale mais que o dinheiro de um senhor que mora no bairro simples. Inclusive, a gente tem um volume bom de instalação em locais mais periféricos mesmo? E tudo mais. Mas isso vai um pouco disso. Na Multiluz, né, material elétrico, eu sempre via minha mãe e meu pai relatando que às vezes o cara que chega de chinelo, não demonstra nada, é o cara que vai pagar a vista, é o cara que vai ser um bom cliente. Então a gente procura passar isso para a equipe também. A gente tem que atender todo o cliente que entra lá com qualidade, seja ele de pequeno porte, de grande porte, e a gente tem que visualizar que a energia solar é algo acessível e popular. O cliente de grande porte, ele está visando muitas vezes economia, estabilização de custo, investir o dinheiro dele em algo que dá um retorno maior do que esses investimentos têm no mercado. E o cliente de pequeno porte está visando muitas vezes conforto. Às vezes o cara tem uma conta, a conta não incomoda, mas ele tem vontade de colocar ar-condicionado na casa dele. E se ele colocar um ar-condicionado, a conta vai fazer diferença no dinheiro dele. E a gente sabe, né? Dinheiro no bolso o cara gasta com bobeira. Então, se ele fez uma energia solar lá para economizar, ele está trazendo conforto e um pouco mais de segurança para a família dele também. E vocês conseguem identificar também que está tendo uma evolução na informação das pessoas? Porque vocês falaram que tem, né, tanto de áreas periféricas ou não, mas como que vocês conseguem perceber também essa aceitação dos clientes? Eu acho que essa evolução e dessa informação que você passa, ou que você perguntou, ela vai daquele contato, né? Por que você fez energia solar? De quem já tem. Aí vai em quem tem na rua dele ali, por que você fez, você achou que vale a pena, não valeu a pena, aí ele vai fazer as contas lá e vai enxergar que ele precisa, nossa região é uma região quente, né? Vamos falar especificamente aqui do Vale do Aço, aí ele quer botar um ar-condicionado, mas o receio de gastar o dinheiro ele não vai colocar. Quando ele faz o investimento, que ele consegue contemplar com pouco recurso a possibilidade de ele colocar o ar-condicionado para dormir melhor e tudo mais, ele já se sente entusiasmado e propenso a fazer. Mas a maioria dos casos é a conversa do pé de ouvido, que a gente chama. Porque às vezes estudar o negócio ele não vai estudar. Mas quando ele ouve um amigo dele que é de confiança e passa isso para ele que foi bom e o negócio, né? O resultado na ponta lá, que a gente chama, aí ele se anima a fazer. O cara quando para pensar, vou citar um exemplo que a gente usa muito com o cliente residencial. Quanto tem que valer um apartamento para ele te dar R$1.000 de aluguel? Possivelmente um apartamento que vale dá R$1.000 de aluguel, um apartamento de 500 mil para cima. R$1.000 em energia solar, você está falando de 30 e poucos mil reais. Pode parecer muito, mas são R$1.000 de retorno. E fazendo essa comparação, Então, muito discrepante. Muito discrepante, muito. A gente usa muito esse termo, né? Você faz... O Fábio até foi assim, não vou falar nem 500 mil, você faz um apartamento de 200 mil reais aí, a pessoa vai conseguir aluguel o quê? 800 reais, R$1.000. Se você fizer 200 mil reais de energia solar... Vai dar 7 mil. Vai dar 7 mil. Então, quer dizer, se a pessoa tem como... Eu até me reporto lá atrás um funcionário, como é que chama aquele funcionário que entrou conosco? Ficou pouco tempo, que veio lá do coisa de aço aí, trabalhava com aço, de logística, que é o menino que saiu, foi lá para... O Douglas. O Douglas. Aí um dia ele chegou perto de mim, ele entrou na empresa para fazer um teste conosco e ver se atendia. Ele é mais da área de logística, né? A gente ainda não tinha uma organização propícia para poder aproveitar o potencial dele. Levamos ele para a venda, mas ele não conseguiu se adaptar direitinho. Aí ele estava conversando comigo. Seu Geraldo, o senhor, se tivesse 100 mil reais, o que o senhor faria hoje
com a experiência que tem, o que você poderia me falar? Eu falei assim, olha, Douglas, eu vou dar um tempinho para te responder, vou pensar até mais à tarde e te procuro depois. Aí eu pensei, falei assim, Douglas, você tem uns 100 mil reais? Tem espaço na sua casa, na casa do seu pai, fazer energia solar? Tem na minha casa. Então faz energia solar de 100 mil reais, você vai ter em torno de 3 mil reais de retorno, de 100 mil reais. 100 mil reais você não faz um apartamento? Não faço. Aí ele falou assim, mas é engraçado. Eu falei assim, Douglas, eu fiquei até assim, meio receoso de te responder, porque aí volta lá atrás, né? Quando eu vi essa empresa do tamanho que ela ficou em tão curto espaço de tempo, eu não imaginaria que isso ia acontecer dessa forma, não. Agora, como isso está acontecendo, eu nem sei direito. Eu sei que a gente está trabalhando diuturnamente para dar a sustentação que a gente está fazendo aqui hoje. Graças a Deus, o que nós falamos lá com ele há 1 ano e meio atrás, os resultados estão aí, a gente está numa fase de expansão interessante e estudando esses mercados, né? Sobre os equipamentos, você quer complementar? Quer complementar alguma Não, coisa? acho que é isso. O resultado que o pai falou que é essa evolução rápida é fruto do mercado ser bom também. A gente vende algo de boa aceitação, então Mas tem uma coisa, e nós falamos assim do como é que é difundido, né? No pequeno consumidor, que é o residencial, ele é difundido dessa forma. Na área industrial, a gente precisa buscar o cliente quando ele solicita algum orçamento, é meio difícil porque o cara é tão ocupado, o cliente é tão ocupado que ele não se preocupa tanto, ou seja, já conformou com o que ele paga e a gente precisa buscar e mostrar para ele a necessidade de ele adequar a conta dele de uma forma que ele possa ter aquele custo que nós falamos lá atrás, do custo estável, para ele planejar o ano que vem, daqui a 2, 3, 4 anos. Então isso é muito importante para ele. Né? Sim, tirar ele dessa zona de conforto. Dessa zona de conforto. E mostrar para ele uma solução que depois vai ser muito mais confortável. E né? não é muito fácil, mas a gente tem orientado os consultores para poder buscar esse tipo de cliente, que é igual o Fábio falou, são projetos de 1 ano, 2 anos, né? Nós fechamos um projeto grande agora recentemente, não sei se eu estou autorizado a falar, porque o contrato não foi assinado ainda, mas é um contrato interessante que nós fizemos aí, foram 2 anos tentando mostrar para o cliente isso e acabou por realizar aí essa semana, graças a Deus. Colheram agora. Então deu certo, né? Os projetos estão aprovados no CEMIG e também aprovado pelo cliente a nível de execução. Ah, sim, entendeu? legal. Mas breve a gente vai poder falar que vai aparecer sim, por aí. Vamos voltar aqui, gente, para contar essa novidade e outras também, tá? Calma que tá só começando, tem pouco tempo ainda. Como que vocês garantem a qualidade dos equipamentos de vocês utilizados nos projetos? Então, essa é uma das inovações da empresa. Como a gente está buscando direto no fabricante, a garantia do produto é diretamente conosco, tá? Então a gente intermedia essa garantia do fabricante, mas como nós temos um estoque, queimou o inversor do cliente, a gente tem como repor antes daquele prazo de defesa do consumidor, de 1 mês e tudo mais. Então isso foi um ganho muito grande. Entra naquela parte, aumentamos o risco da empresa, aumentamos o capital investido, mas conseguimos trazer o benefício para a ponta. Então, hoje o nosso relacionamento... A responsabilidade é de nossa. vocês. Hoje o nosso relacionamento é direto com o fabricante. Sim. Então, isso atalha um pouco o caminho, né? O caminho normal é o cara compra no distribuidor, o distribuidor atende ele tem que pedir a garantia no distribuidor, o distribuidor vai no fabricante, isso gera uma morosidade. Então, por exemplo, queimou um inversor outro dia de um cliente. No outro dia, tirei do estoque e repus lá para ele. Depois nós entramos com pedido e tal, demorou lá seus 20 dias para o inversor chegar. Mas então, isso é interno. Isso é interno. O cliente na verdade, o cliente está resolvido. Então, ter esse material lá, na pronta entrega, ter ele disponível para a gente, gera um ganho, né? É um ganho bem interessante, na verdade. Isso para o cliente também, né? Muito, Encurta esse caminho, porque eu já comprei, eu já investi, agora eu vou ter que ter essa demanda de ligar, de pedir. Às vezes eu não sei pedir, eu não conheço, né? E muitas vezes o cara faz um compromisso financeiro, né? Tem muita gente que faz um financiamento, troca conta por financiamento, é uma ideia interessante, mas o equipamento do cara queimou, demorou 2 meses para chegar, o cara vai pagar por 2 meses, conta e financiamento. Então a gente traz essa segurança ao sistema, né? Isso é muito importante. Os sistemas da empresa, por exemplo, saem todos segurados, sai segurado na obra, depois estão saindo segurados também para a parte de roubo, de surto elétrico e tudo mais. Então, assim, são ganhos que a gente vem trazendo aos pouquinhos. Também não adianta a gente querer enfiar o pé na porta e trazer todas as novidades de uma vez, mas a gente vai transmitindo isso aos poucos para o mercado. É um pouco de coragem, de ambição da gente
trazer isso para o cliente aqui na ponta, mas a gente traz novidades, busca as boas práticas do Brasil, as boas práticas de fora também, a gente está sempre se atualizando para fazer isso. Isso mesmo. Então, assim, vocês, desde o projeto, como que é esse processo? O dimensionamento, escolha de equipamentos, venda e execução. Tá. Para o seu cliente conhecer como funciona essa engrenagem. Tá. Lá a gente tem os setores da empresa, mas em geral, quem determina o equipamento a ser utilizado na empresa é a nossa equipe de engenharia. Tá? Então, como eu havia falado, a gente pauta a nossa atuação no serviço, na solução. A gente vai lá, faz um levantamento de drone, vê se não tem alguma interferência no local, faz essas medições. A equipe de engenharia monta o sistema no modelo 3D, calcula todo o sombreamento que pode ter interferência nos módulos, afetando a geração. Com isso, eles dimensionam o equipamento adequado para esse tipo de situação, é isso. Aí a parte comercial faz um orçamento, tá? E aí mostra para o cliente. Às vezes o cara quer um equipamento que não, tem viabilidade no local, mas não é necessário, é um equipamento que tem uma tecnologia às vezes mais específica para aquele tipo de aplicação, mas a gente pauta isso, em deixar muito claro para o cliente qual solução ele vai optar. Claro, se a engenharia firmar o pé que tem que ser aquela solução, a gente só vai montar com ela também, porque a gente precisa entregar o resultado na ponta. Mas é isso, aí vamos lá, aprovou o projeto, a gente despacha para a logística, entrega de material, despacha para a instalação. Então a empresa tem um fluxo, tem um processo que caminha naturalmente. A gente venceu as etapas, a gente vai disparando outras até entregar para o cliente lá na ponta. E a gente tem um serviço muito grande, né, homérico, às vezes, que é lidar com a própria concessionária. A gente tem um concessionário que tem os seus problemas, mas é uma boa concessionária, em vista do que a gente tem no restante do Brasil, sim, mas que às vezes tem desencontros, né, entre o projeto, o executado. A gente tem que ir junto ao corpo técnico local aqui para buscar aprovação. Então, assim, a gente tem braço para fazer tudo isso. A ideia é entregar para o cliente o projeto na chave. Vamos usar a analogia do apartamento. É pegar o projeto para o cara e entregar pronto. A gente não vai ter um cliente ali, compra um pedaço de fio para mim. Aluga uma maquita para mim. Não, entendi. O projeto é todo nosso mesmo. Execução, tem pedreiro na equipe, eletricista, tem de tudo. Tem a parte de logística hoje separada, né? A parte de logística hoje é um outro braço da empresa. Tem coisas que são pequenos detalhes, mas, por exemplo, o mercado em geral, a gente tem empresas que são integradoras. Elas compram o material no distribuidor, guia para o cliente final, faz a parte de concessionário e tudo mais. Nós subvertemos um pouco essa lógica. Então, por a nossa logística ser própria, o material ser nosso, nós fazemos a entrega, não está pendente de um distribuidor, de um transportador. Nós fazemos a descarga do equipamento, ela é nossa responsabilidade. E com isso a gente traz um certo conforto. Um transportador não agenda a entrega. Então o cliente tem que ficar lá disponível. Muitas vezes não tem mão de obra para fazer a descarga. O cliente tem que descarregar módulo, é um equipamento pesado em si. Então a gente assume todas as pontas do processo para entregar lá na ponta para o cliente o resultado final. Ainda tem alguma coisinha que precisa falar, né, ser citado, é que às vezes chega cliente lá que comprou equipamentos em diversos locais diferentes, Mercado Livre e tudo, a empresa não faz esse tipo de trabalho, não monta com equipamento adquirido por terceiro. A gente só monta com equipamentos nossos, código de garantias, procedimentos e tudo mais. Por mais que a pessoa ache que conheça, ele não vai nos ofertar um equipamento compatível com o pensamento, a ideologia da empresa e o pensamento da engenharia, né? Então a gente aborda qualquer iniciativa nesse sentido. A gente deixa de executar projetos que não sejam materiais nossos. Exatamente para que nós comecemos, como diz o Fábio, né? Nós estamos lá na base, entregamos a chave pronta aqui, tudo pintadinho, bonitinho, só entrar e morar. Então, sim, o caso da energia é uma relação mais ou menos com a construção civil. Tem essa jornada também, né? Tem tudo isso. Sim. Bom, a gente está chegando no final, mas antes, eu queria, Geraldo, que você falasse qual que é o sentimento que você tem de ver a grandeza hoje dessa marca e ver como tudo começou de uma decisão lá atrás, do seu esforço, do seu sonho. Talvez você queria chegar num patamar e você foi colocado aí num patamar muito acima, né, do que foi sonhado, do que foi esperado. Você citou aí sobre também a espiritualidade, né, você falou sobre isso. Você também falou assim, não sei como as coisas foram acontecendo, mas ao mesmo tempo você citou sobre honestidade, sobre verdade, sobre pautar naquilo que é certo,
seja na área de atendimento, relacionamento interno, tributação, enfim. Então, a gente vê que existe mesmo uma base muito forte, muito sólida e que veio de você. Então, eu queria que você contasse também qual que é o sentimento hoje que você tem dessa realização de ver a sua família engajada desde o início, como você se sente também como pai, como marido, como patrão, né? Que você disse que tem bom relacionamento. Como que você enxerga tudo isso que aconteceu na sua vida? Primeiro, agradecer a Deus, né, por nos dar saúde para executar o nosso trabalho no dia a dia. Né? O que mais a graça construímos aí em termos de família, né? Era pensando sempre, primeiro, da educação para os filhos, né? Seja ela educação social, educação que a gente fala da escrita, né? Para a pessoa entender direitinho e poder cuidar da sua vida, né? Então, o nosso pensamento era sempre esse, dos filhos que Deus nos deu, era criá-los no sentido assim, para eles poderem tocar a própria vida. Era o maior diploma que nós poderíamos dar a eles, o maior presente, seria isso. E isso, graças a Deus, nós conseguimos. É o Fábio, o Gabriel e o Guilherme, são os três, né, os três lá que a gente tem. Agora juntando o Dimael mais o Giovanni. Então, nós somos agora 6 esteios, né? E então, o orgulho que a gente tem é o orgulho de ter construído isso ao longo da vida, né? São 40 anos que eu conheço a minha esposa, são 35 anos de casamento, né? E são 40 de conhecimento. E a gente, toda a vida, é lógico que uma vida a dois não é tão fácil, mas a gente abre mão de muita coisa, tanto ela quanto eu, e a gente conseguiu levar esses garotos aí para um mercado e não é nem induzi-los, né? Eles vieram para junto de nós quase que naturalmente. É exemplo, né? Aí eu ouço de pessoas que chegam e falam assim, rapaz, como é que você conseguiu? Seus meninos saíram para estudar fora, um em Campinas, o outro em Brasília, o outro em Itajubá, e hoje todo mundo de volta a casa, né? Assim, mas aí hoje até o Gabriel falou sobre esse assunto quando eu estava lá no primo nosso cortando o cabelo e tudo, ele comentou isso, que toda a vida é mais a graça, né? Nunca fizemos muita, como que eu diria assim, muita obstrução aos pensamentos deles, né? Eu nunca forcei o fato, você vai estudar isso. Muita imposição. Não, nunca fizemos imposição a isso. A gente queria que eles estudassem. Então tem um caso específico do Gabriel, que eu posso citar. O Gabriel, ele estudava na USP também, fazia engenharia elétrica. Ele ficou lá por 4 períodos e ele não gostou. Ele falou do curso, mas não diria que é o curso não. Ele não gostou do local que ele estava, alguma coisa desse tipo. E o Gabriel é meio sistemático nesse sentido. E aí ele falou comigo que ia desistir do curso. Aí você imagina todo mundo sonhando para entrar na USP, no Unicamp, e o Gabriel lá querendo sair. Eu falei, bom, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí falei com ele, você pode até mudar de curso, você pode até mudar de faculdade, mas você vai ter que ir para a faculdade de ponta. Porque o que nós investimos em vocês é para vocês terem escolas de qualidade, para que cuidem das suas vidas depois, de forma tranquila. E aí ele foi para a Universidade de Brasília, ele fez outro vestibular, passou lá e foi fazer administração. Uma grande faculdade. Exato. Então, aí beleza, foi um período complicado para a gente aceitar essa situação, mas nós acabamos por aceitar, os argumentos vieram e tal. E hoje faz a diferença, né? Hoje ele faz a diferença. Até ironizamos ele não ter a caneta para poder assinar, né, e tal, mas hoje ele é o carro-chefe da empresa, porque a boa parte da empresa gira na mão dele, que a administração é de fato uma coisa muito interessante. Direcionar as coisas não é muito fácil não, né? Então ele coordena esse setor, o Fábio tem a parte dele, o Guilherme tem lá, eu tenho a minha, cada um tem sua parte, mas a gestão assim, administrativa é ele que faz para nós os direcionamentos, e a gente vai orientado por ele, dando sugestões também, logicamente, é uma decisão colegiada, logicamente, dentro da empresa. Isso para nós não sei nem como encerrar assim, agradecer a Deus realmente, né, por estar juntos e que nos dê saúde para dar continuidade a esse projeto e que eles, depois que nós formos embora daí, eles continuem, né? Isso mesmo. E para você, Fábio, ver assim tudo que seu pai construiu, isso ser inspiração na sua vida, como que você também vê isso? Qual o sentimento que você tem
dessa sua jornada profissional e como filho também? Na verdade, a gente tem muito orgulho. Trabalhar junto, às vezes é um pouco turbulento, lógico, mistura relacionamento familiar com trabalho, mas é bem bacana, na verdade, porque é muito raro a gente encontrar uma família que trabalha toda junto. É muito raro um pai e uma mãe conseguir incutir a mentalidade dos filhos de ter uma ambição. Não estou falando de ganância, não estou falando de trabalhar, mas todo mundo lá gosta muito de realmente trabalhar, de construir e ter orgulho de carregar o nome. É o que eu falei, uma vitória muito grande para mim foi colocar a empresa lá na Macapá, de forma natural, inclusive, mas foi muito bacana para a gente isso. Então, a gente tem esse sonho de carregar o nome da empresa a mais longo prazo do que já está no mercado. E trabalhar com meus irmãos, trouxemos 2 pessoas de fora também, tem o mesmo viés, tem a mesma dinâmica, a mesma cultura nossa, é muito interessante. E acho que a coisa vai caminhando natural, a gente vai encontrando pessoas na nossa vida que vão agregando, vão somando, e eu acho que isso não tem planejamento que se faz executar. Um pouco está na verdade, está na honestidade, e eu brinco muito com meu pai, com meu irmão, que a gente não tem direito de reclamar de muita coisa, não. Porque quando a gente acha que vai viver um momento de dificuldade, um negócio planejado não vai dar certo, chega lá, acontece alguma coisa e tudo limpa, tudo flui. Então é isso, acho que tudo é fruto de muito trabalho, não adianta nada ter sorte se a gente também não estiver preparado para assumir os desafios, mas a gente foi preparado para isso desde menino novo, desde pequeno, e a gente está basicamente realizando um sonho. A gente não via a gente trabalhando de outra forma, a gente sempre teve o sonho de empreender, vamos usar a palavra moda agora no Brasil, né? Antigamente era um pouco feio ser empresário, agora é bonito, mas a gente teve um pouquinho desse sonho desde quando era mais novo. Já era latente. Eu queria ainda finalizar, colocar uma situação que ela foi embasada no que meu pai fazia, né? Meu pai era um homem de negócio, né? Às vezes bem sucedido, ora mal sucedido, por causa de falta de informação, falta de conhecimento de determinadas situações que poderia ter aliviado a vida dele, mas ele é um estimulador dos acontecimentos. E também não poderia deixar aqui de citar o corpo nosso de funcionários, né, que contribuem assiduamente para que a empresa evolua e tudo. E nós temos história lá de que entraram na nossa empresa, tipo assim, eu vou fazer um bico ali e tudo. Hoje são pessoas que vestem a camisa da empresa, enxergam a empresa como uma matriz interessante para ele continuar a vida ali. Entendeu? Então isso para nós é orgulho. A gente sempre fala muito no seguinte sentido, que a empresa, se a pessoa não for ficar a longo prazo, que a empresa sirva para evoluir ela como profissional, como pessoa, e para aqueles que ficam, que a gente cresça o suficiente para acumular os talentos e daqueles que gostam de estar lá conosco. Então é isso, que a empresa seja, e eu acho que é muito importante isso, que até o brasileiro tem essa visão, que as empresas, o empreendedor, ele é um agente modificador da sociedade. Se a gente realmente trabalhar com honestidade, tem muita gente que tem essa honestidade, tem esse carinho por quem trabalha junto, entende o valor, a gente vai ter uma sociedade mais evoluída, entender a importância de, no momento de dificuldade, a gente fazer investimento e ter coragem de assumir os riscos que muitas vezes as pessoas não têm. Eu acho que aos poucos a cultura do Brasil vai caminhando nesse sentido, e a gente vai vendo uma melhoria na sociedade, a gente vai vendo uma melhora até de preocupação em quem tá com a gente realmente comemorar as vitórias. E acho que para finalizar, a gente pode citar o caso no final do ano. Nós entramos com 150 e poucos projetos em um mês. No último dia da mudança de lei, eu ganhei uma licitação em Ouro Preto, era 8h30 da manhã, tinha viajado a noite inteira para chegar lá de manhã cedo. Voltei para Ipatinga, ficamos mais 4 pessoas até 7 horas entrando com os projetos, 7 horas da manhã. Então, assim, não tem obrigação, não tem nada que exige o cara ficar lá. O cara ficou porque realmente gosta. E no final, nós tivemos a comemoração lá na empresa, juntou todo mundo, fizemos um evento bacana. E aquele sentimento de dever cumprido, ele não é só nosso, é de todos. E isso é muito bacana quando a gente consegue engajar o pessoal nesse sentido. Sim. Tem uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu queria que vocês olhassem para aquela câmera ali, porque vocês vão falar direto para o seu público. Aí cada um vai responder. A minha pergunta é: qual que é a marca que a Multiluz Solar quer deixar por onde ela passar, onde ela estiver? Qual a marca vocês querem deixar? Eu gostaria de deixar uma marca de confiança e de perenidade. Eu acho que muito do que a gente executa tem relação com a verdade.
Então é o seguinte, a gente vai errar, talvez em algum momento sim, acontece, mas a gente vai estar lá pelo nosso cliente, a gente vai ter coragem de ir lá, corrigir o que foi feito e buscar evoluir a cada dia. Acho que tem um pouco disso, dessa ambição de ser melhor todo dia. A gente não quer se acomodar como pessoa, como empresa, e espero que daqui a 1 ano, 6 meses, a gente volte a conversar, a empresa esteja em outro patamar, que a gente tenha feito mais 2 ampliações, 3 ampliações que seja. A gente não vai segurar a ampliação por medo, não. E acho que isso é trazer que Deus coloque nas nossas mãos pessoas boas para a gente evoluir junto, que a gente cresça, e eu acho que é isso, perenidade, muito trabalho e muita honestidade, que é o que eu gostaria de falar para o pessoal. Segurança, né, é um marco importante para gerar confiança e gerar o retorno que o cliente busca com a gente e manter essa marca por longa data, né? Então isso é importante para nós. Muito bem. Pessoal, muito obrigada. Tenho certeza que quem assistiu, quem ficou conosco até aqui foi muito enriquecedor. Para quem já conhece a Multiluz Solar, já está ainda mais fã de vocês. Para quem ainda não conhece, tenho certeza que vocês causaram um impacto diferente, porque conheceram além do produto, além do serviço, conheceram as pessoas que são envolvidas, e é muito bom ouvir a forma como vocês lidam também internamente, né, com todas as pessoas ali que cercam os processos da empresa, e eu não tenho dúvida que o crescimento de vocês é exponencial por isso também. Então, você que ficou até aqui conosco, continue acompanhando aqui o canal, vai ter muito conteúdo agora. A empresa vai estar mais aqui nas redes sociais, no YouTube. Então faça a sua inscrição, deixe seu like, indique também, encaminhe esse vídeo para outras pessoas conhecer a história do Geraldo, do Fábio, da empresa, e continue aqui conosco. Deixe também o seu comentário, você que já teve uma experiência muito positiva com a empresa. Conte aqui nos comentários o que você achou, como foi.